Tu, 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 tu. Que isso, Adriana primeiro, hein? Lauritão. Ai, garoto! Aí sim, grande Felipão, E beleza, aí, cara? tudo bem? Tranquilo? Joia, tudo em paz, tudo jóia. Maravilha. Bom, galera, hoje eu tenho a honra de receber Conrado Brunatti, árbitro internacional, e por que não dizer também, né? Parceiro, colega de profissão também, aí, o educador físico, grande amigo, grande companheiro de grandes jornadas aí ao longo dos últimos 10 anos, né? Esse ano, 10 anos de arbitragem. Verdade. E falando nessa jornada toda aí, eu queria que você contasse um pouco pra gente, para abrir os caminhos aí desse bate-papo, como é que foi esse início aí na sua carreira no esporte, um pouco lá atrás ainda, e depois entrando na arbitragem também. Boa noite, Felipão, obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui, cara. Você é amigão de longa data, te conheço desde 2000, né? Então é onde começa a história, né, cara? A gente entrou na faculdade, na UNB, em 2000. Eu e muita gente que está entrando aí É no chat verdade. também, não é? E aí depois de formado na UNB, eu fui pro rumo da academia, né? Para a área mais de levantamento de peso mesmo, mas amador, né? A área de musculação mesmo. Instrutor, personal. Depois fui convidado, indicado por você até, né? Para fazer uma entrevista com o nosso antigo chefe, o Tubiba. E aí depois fiquei lá no comitê um tempo, em torno de um ano mais ou menos. Foi lá que eu tive contato com o halterofilismo. E fazendo um breve resumo de logo depois disso, aí eu passei no concurso do Ministério do Esporte, fui trabalhar lá no Ministério do Esporte, e depois virei policial em 2010 também. Aí foi no mesmo ano que eu fiz o curso para árbitro, né? E fiz o curso de árbitro em São Paulo. Uma indicação sua, né? Você falou, cara, vai lá, faz, você já conhece como é que funciona o comitê, se eu te ajudava aonde eu podia só, né? Você era o coordenador da modalidade à época. E você fazia tudo, né, velho? Na época era locutor, planilha visual, tudo, né? E foi nesse momento que eu tive o primeiro contato, né, cara? Em 2009 ou 2008, né? Você que me mostrou, isso aqui é o halterofilismo paralímpico, né? É, e lá que eu tive esse primeiro contato mesmo com o esporte mesmo, né? E não só na área da musculação. E aí, depois desse curso, que foi o primeiro que o John Amos deu, né? O chairman da Federação Internacional, deu em 2010. Eu fiz com vários que estão também aí já, o Luiz, eu lembro que o Murilo já era também, Caju, né? O Thiago. E Vitor também, todo mundo daquela época, não vou lembrar todo mundo de cabeça, mas Mauro e tal, que é a primeira turma que teve grande, né, de 2010. Sim. Aí a gente foi arbitrar no circuito, né, que você como coordenador à época também, na época, e a gente ficou muitas competições, eu estava até olhando aqui a quantidade de credencial, cara, e, cara, eu sei que você coleciona, mas é muita coisa, porque por ano nacional tem dois, três, aí tem internacional depois, foi várias competições e o Brasil é reconhecido internacionalmente por ser um dos que mais
tem e mantém competição nacional, né? Sim. E bom, aí depois dessa carreira ambiente mais nacional, eu fiz o curso para categoria 2 no México em 2012, né? 2013, perdão. 2013, todos passamos e em 2013 a gente já começou a arbitrar internacionalmente, mais América, né? E 2014 eu fui junto com o Luiz e com o Caju para Dubai, né? Você estava como chefe de delegação e lá na época a gente foi como árbitro de uma grande competição internacional, né? Foi o campeonato mundial que teve lá, que juntou FASA e foi uma competição gigante, vários dias de competições. Foi a fina flor do Halteres à época. A gente conheceu o xerife, né? Que até hoje é um nome grande, é o maior nome, né? Da modalidade. Aí depois foi para competições grandes, cara. Foi o Parapan de Toronto de 2015, foi o primeiro jogos que eu fui, né? Ainda como árbitro. E no evento teste no Brasil, focando o Rio 2016, o evento teste foi uma Copa do Mundo em janeiro, eu fui sondado pelo John Amos para virar categoria 1. Falou, você vai ser testado aqui, vai ser ralado, vai ser difícil, mas eu acho que você consegue e tal. Falou, se você conseguir, você vai ser um árbitro. Eles também focavam isso, né? Ter um árbitro local, categoria 1, para não ficar uma competição só com árbitros de fora do país que estava sediando os jogos. Uhum. Não é? E você me interrompe quando tiver aí, às vezes eu falo demais aí. Não, assim, E a gente vai trocando a ideia aqui. Primeiro eu queria deixar registrado um salve aqui para grandes atletas que estão entrando aí, né? Bruno Carra, tô vendo aí, ó. salve Bruno Bruno Carra, Carra, medalhista excelente anão. para Pan-Americano, mundial, um atleta de renome aí no cenário internacional também. Atletas aqui de Brasília, Nath, Ana Gaúcha, familiares, outros árbitros aí também. Um salve para todo mundo aí. Olha, muito E, bom. bom, vamos seguir acompanhando. E aí é o seguinte, você falou é, um pouco aí da sua trajetória profissional, formação e tal, e aí chegou o ano de 2010 que você tem uma virada na sua carreira, né? Larga um pouco a questão esportiva, profissionalmente falando, e aí faz essa aposta no mundo da arbitragem. E assim, independentemente da oportunidade que tem aparecido, queria que você contasse um pouco pra gente o que te motivou mesmo, assim, se é só o entusiasmo pelo esporte, o passado que está relacionado à atividade, né, os seus interesses e tal, como é que te despertou assim, cara, eu vou me tornar um árbitro? Ou se naquela época você já imaginava onde você está hoje, ou não, a coisa foi sendo Não, conduzida e você nunca. foi aproveitando Não. as oportunidades daí. Cara, esse aí você não vai saber, não. Acho que eu vou falar agora. Nesse exemplo que eu dei, de Muita uma gente vai competição saber muito agora. tempo atrás. Muita gente. Não, mas não é nada grande, não. É muito simbólico para mim, no caso. Você estava tocando a competição toda praticamente sozinho, cara. Tinha uns 3 atos lá em cima, era 2008 isso. Aham. E eu estava como auxiliar, tipo um ajudante gerais de circuito. Você estava fazendo a locução com a planilha e tal ao mesmo tempo. E eu tava só observando a competição. Eu falei, caraca, velho, e tinha muito atleta que que ficava em mais de uma modalidade também e tal. Era mais amador, né? Uhum. Comparado com o que é hoje. Hoje em dia, no brasileiro, tem gelo seco, tem luzes, tem um negócio, tá bem mais, né? E Tem atletas de painel de altíssimo LED. nível, né? Que é o importante, Não, né, hoje cara? tá doido. Hoje em dia, Pô, o próprio Bruno Carr aqui que entrou aí para dizer um, né? Mas é, os novos também, o Franço, o Zé Maria, vários, não vou nem citar, senão eu vou estar sendo injusto. Mas assim, o ponto é que eu estava observando o atleta mesmo. Aí foi nessa hora que deu aquela mudança. Eu falei, cara, esse ambiente aqui é muito legal, velho. O atleta já é paralímpico, por ser paralímpico, por ser um para-atleta, ele já tem as necessidades que são intrínsecas a um atleta com deficiência física, então ele tem que sobrepor uma sobrecarga absurda em cima dele, com uma repetição perfeita,
E ele tem que se amarrar lá, cara. É muito difícil fazer. Parece fácil de quem vê de fora, mas nesse evento específico que eu vi, eu falei, caraca, velho, cada round, cada movimento aqui é uma vitória pessoal de cada atleta absurda, velho. Isso aqui é muito legal, velho. Eu quero poder contribuir para isso de algum jeito, né? E quando você falou, cara, vai ter curso de árbitro em 2010, eu falei, meu irmão, é isso. Eu quero entrar para arbitrar, eu quero fazer. E foquei sempre o que o John Amos falava. O Luiz até repete isso muito. O foco tem que ser o atleta sempre. A gente tem que procurar ajudar o atleta sempre. A modalidade tem que ser voltada para o atleta sempre, né? Uhum. E foi nisso que me fez, cara. Eu quero estar dentro para avaliar o movimento e tal. Eu participei das traduções das 5 versões que teve do livro de regra, para poder ficar craque em pelo menos saber aplicar a regra a contento. E hoje, já atravessando a conversa aí, hoje eu consigo exercer algo que eu não achava que eu fosse estar, membro do Advisory Group, que é o conselho da Federação Internacional, que é o WPPO, que debate o esporte pelo esporte, né? A cada 4 anos se repensa as regras, se melhora as regras. E Uhum. teve uma grande reunião no ano passado, lá no Cazaquistão, uma iniciativa do IPC, do Gathering Group, né, que é para criar um grupo para se debater as mudanças de regras, ouvir sugestões dos NPCs, né, que são os países, sobre o que a gente pode mudar, sobre as amputações, sobre criar uma outra categoria para cegos, sobre regras para enxugar a regra. Eu falei, cara, isso aqui é muito bom. E quando eu já tinha sido convidado antes, quando eu estive lá no Cazaquistão para fazer essa coleta de sugestões dos países, eu falei, cara, agora sim, agora eu estou ajudando a modalidade como eu queria. Porque Aham. em vários momentos eu me sentia muito tolhido e não é nem triste, incapaz de poder ajudar o atleta. Porque ele tentava seguir a regra, mas a regra hoje ela é muito subjetiva, ela é muito falha mesmo, né? Uhum. Aí eu falei, cara, ou eu paro de ser árbitro, ou eu entro nesse nicho, eu me voluntario para ajudar a redesenhar a regra, a reescrever a regra. E Uhum. hoje eu estou nessa função, que me enche de orgulho esse membro do Advisory Group, do IPC, que é uma mudança grande que vai ter, eu não posso falar nada ainda, mas para o próximo ciclo olímpico, a partir de 21, né, no caso, agora que mudou o Tóquio, Sim. para a regra ela ficar mais como ela era, avaliar, e nenhum atleta sabe focar em não cometer os 26 erros possíveis. Então, hoje, em 2020, o meu foco é esse, é tentar ajudar, como árbitro, obviamente, nível Brasil e sendo delegado em algumas grandes competições, mas em muita conversa que a gente está tendo mesmo com os outros membros, de vários países diferentes, tem húngaro, tem tcheco, tem japonês, tem tudo para poder conversar e tentar achar um jeito de tentar melhorar a regra, de tentar tirar o caráter subjetivo ainda que a regra tem, né? Sim. Então, esse é o mote que hoje eu tenho e que no início, como você perguntou, foi, cara, esse esporte é muito legal. Esse esporte, quem gosta do esporte de força e vê esse esporte acontecer para a pessoa com deficiência, é muito prazeroso. Eu acho muito legal. Então, já que eu não tenho deficiência, eu consegui entrar como árbitro e poder colaborar, Sim, entendeu? sim. Bom, é só para dar uma situada na turma aí, você falou em Cazaquistão, né? Ano passado, o Cazaquistão foi onde aconteceu a edição do último Campeonato Mundial, que é sede, e momento não só das melhores performances esportivas, né? O segundo maior, o maior evento aguardado aí dentro do ciclo paralímpico, mas onde acontecem também outros encontros das federações internacionais, porque isso também é uma prática para outros esportes, né? E ali se discute um monte de Isso. coisa, como você falou, né? A questão das regras e tudo mais. Bom, e aí você disse que foi picado por uma mosca aí, que falou, pô, esse negócio é muito É, bom, muito interessante.
certamente rolou uma afinidade Isso. aí pelo teu histórico de academia, né? Da área Sim, da força, do fitness e tal. exatamente. E aí olha né, você falou onde você chegou hoje, né? Hoje você faz parte de um grupo de conselho da Federação Internacional, ou seja, da nave-mãe, quem determina as regras e tudo mais. Que você hoje tem esse Uhum. senso de realização na prática, algo concreto que você pode contribuir, né? De fato ali com as suas percepções, com a sua contribuição e tal. Mas você demorou 10 anos para chegar nesse momento. É. E durante essa jornada, né, quando eu te perguntei se você tinha uma visão de futuro, nossa, aonde será que isso vai dar, né? Porque as coisas É, são zero. realmente muito dinâmicas no esporte, né? Mudanças de Uhum. regra a gente vê no esporte olímpico, elas acontecem o tempo todo, inclusive para poder atender a televisão, a formas de você atrair patrocinadores, enfim. E a arbitragem tem um papel Isso. muito importante nisso daí. A gente tem N exemplos, né, de esportes que se adaptaram para poder ser mais atrativo e tudo mais. Bom, registrar um salve É, aí também para Estevão Lopes, atleta aqui de Brasília, que hoje faz parte grande do Estevam. Atletas pelo Brasil. Isso é uma conquista incrível, não só para a cidade, mas também para o esporte, para pessoas com deficiência, né? Então, atletas todos aí que estão presentes na live, contem com o Estevão para poder levar para um grande grupo de ícones do esporte brasileiro qualquer reivindicação, sugestão, crítica, enfim. Lá existe Show, um cara. poder de decisão forte mesmo. E aí, Conrado, Hum. trazendo, né, falando um pouco sobre esses 10 anos aí, né? Você falou que chegou nesse ponto, mas certamente houve alguns percalços pelo caminho, né? Imagino que alguns momentos, tanto positivos É, quanto negativos, te marcaram bastante. E aí, se você puder compartilhar com a gente aqui, seria interessante. claro, claro, é um prazer. Cara, o negativo inúmeros momentos, como eu te falei no início, que eu fiquei, cara, isso não é legal, porque eu estou prejudicando o atleta, porque a regra não é justa, ela não é legal, ela não é objetiva. O cara tentou fazer o que ele achava que fosse, e a regra, é, o afundamento, a quicada, a parada, que é o que a gente mais comenta, se a barra parou ou não no peito. Isso tudo vai mudar bastante para bom, né, num futuro próximo. Uhum. Isso tudo me deixava muito triste, cara. Isso com brasileiro, com estrangeiro. Eu falei, cara, eu sempre torço pro cara fazer. Né? Quando eu dou vermelho, eu já fico bravo comigo mesmo, porque o cara não conseguiu, ele não fez o básico, né? Mas o momento ruim que teve, cara, foi no México. O Josiano, brasileiro, ele que já até faleceu até, ele ele tentou uma medalha, ganhou medalha até, e numa briga com outro cara de um outro país, acho que não me engano era da Colômbia, ele ganhou desse colombiano porque o colombiano teve um movimento invalidado no último round. E esse cara ficou olhando para mim e falou, sabia que eu era brasileiro, falou, pô, esse cara aí deu um movimento pensando para dar a medalha pro brasileiro. Ele falou isso lá no palco, velho. Eu falei, cara, aí o palco cheio, a arena cheia. Eu falei, porque lógico que não, né, velho? Lógico que não. Nem tava seguindo quem ia ganhar o quê, né? Uhum. Aí o chairman lá, o John, chegou para mim e falou, ó, Conrado, e aí? Eu falei, John, se eu precisar de responder a sua pergunta, eu vou ficar mal, porque você está duvidando da minha idoneidade. Isso. A característica primeira do árbitro tem que ser idôneo e imparcial, pô. Não tem como não ser, né? E isso eu fiquei meio chateado e tal, mas o João aceitou e nem entrou no mérito. Até que o atleta nem entrou com recurso. E não foi também só eu que dei vermelho, foi 2-1. Então foi, né, algo que ficou registrado, mas assim, né, Mas você acha que aprenda porque a mexeu com os seus hum, valores, com o seu caráter, esse questionamento? eu fui. Quando o chairman pergunta, e aí, Conrado, você deu vermelho porque você achou que foi vermelho ou porque o brasileiro ganhou medalha? Eu fiquei, pô, o que é isso, né, velho? Lógico que não, né? Porque o cara não é só eu, o outro cara também viu. Ele não estendeu o cotovelo certo
no último movimento. Aí eu falei, cara, isso é ruim pra mim. O Banjo John já até percebeu, deu um passo atrás e até ignorou isso. Mas assim, cara, isso aí é um detalhe. E outra que eu já até falei com você em outro momento, o árbitro não basta ser justo, ele tem que parecer justo. Então, se no último movimento eu expressasse um riso que seja, um riso, algum sinal de que eu achei legal ele não ter feito o movimento para o brasileiro pegar a medalha, eu estaria não parecendo estar justo, né? Uhum. Então, mas isso é detalhe também. E a parte boa, que é o que eu mais tive, cara, o Rio 2016 foi sensacional. Eu tive o prazer de ser árbitro-chefe e árbitro lateral. E os dois momentos mais legais que eu tive lá, eu nem estava lá no palco, que foi quando o Raman levantou o maior peso da história Da do movimento modalidade até paralímpico, hoje, né, né? É. isso, da modalidade, 305. E eu fui o Márcio, eu que registrei esse feito do falecido Raman. O cara era um monstro, velho. O cara aquecia com a barra quicando no peito com 250. É surreal um cara desse. E eu fui também, arbitrei o Raman também no México, foi com um árbitro lateral. E pense no medo que eu dei, cara. Eu falei, cara, o movimento dele não tá legal, mas ele não tá inválido. Mas ele era muito obeso, tá? Então você não sabia se a barra parava e afundava ou só parava. Aí eu falei, Uhum. cara, vou dar branca, velho, porque não vou prejudicar um cara com uma dúvida que eu possa ter, né? E o último foi a quebra de recorde do xerife, né? No Rio também, que eu tava como árbitro lateral. E presenciei também esse cara que é um fenômeno. O cara é fora de série também. Até hoje, ele quer fechar a carreira dele indo para Tóquio e ser medalhista também lá. É um monstro. O cara não é grande, não é muito volumoso de massa muscular, mas tem uma cabeça fora de série. Fora de série. O Bruno, até que tá aí, ele melhorou muito também como atleta, colando com o xerife, pegando dicas de como trabalhar a sua cabeça num movimento num esporte que é de força, mas a Uhum. cabeça manda muito, né, cara? Isso aí é o que mais também eu fiquei seduzido pelo esporte. Essa mosquinha picou porque eu falei, cara, não basta ser mais forte. Você tem que controlar a sua cabeça durante toda a entrada, senta no banco, concentra, pega a barra. Cara, cada um tem um ritual específico. Tem cara que é muito forte, você vê o cara aquecendo com um peso que ele sobe e ele não consegue fazer, né? Uhum. Então, o Valdeci, que você fez a última live, é um cara muito bom que explica bem isso também. Que ele até falou, eu estava lá na live, ele falou que cabeça é tudo, você tem que controlar o seu corpo, porque a força não é só o maior das valências, você tem que controlar a sua cabeça para ser dono de você mesmo quando você estiver fazendo movimento, né? Basicamente isso. Cara, eu queria registrar também a presença aqui de Miguel Rojas, um técnico do Peru. Estamos Olha só, internacionais, rapaz. Saludos muito desde bom, Brasília, amigo. E aí, muito bom. Conrado, você Sim, falou aí de idoneidade também, né? Essa é uma questão muito discutida e sempre muito presente na vida de um árbitro, né? Inclusive nos grandes eventos, né? Olímpicos, paralímpicos, pan-americanos, parapan-americanos, tem a tradicional juramento, né? Do árbitro, é, assim como tem o atleta e os oficiais, os treinadores. E aí, ao longo desses 10 anos de arbitragem, certamente você se deparou com situações que você queria muito falar, ou de repente apontar, falou, olha, isso está errado, mas era um colega seu de função, e aí você é. pode imaginar, pô, eu posso estar nessa situação, eu posso estar na pele dele daqui a 5 minutos, né? Então, como é que você enxerga o papel de um árbitro, além das funções de ofício, né? Aquela coisa de cada hora vocês têm uma função, e aí a gente está falando aqui do halterofilismo, mas eu gostaria de trazer isso para uma perspectiva geral da arbitragem, né? Uhum. Você, ao longo desses 10 anos, você certamente em um momento falou assim, cara, ser árbitro não é só levantar bandeira ou fiscalizar a regra. Além disso, tem algo mais, né? Hoje você ocupa uma posição de referência na Federação Internacional, mas ali no dia a dia.
nos bastidores, depois de uma competição ou antes de uma competição, como é que você vê um comportamento de um árbitro assim que vai além, que é um cara que se destaca além? Essa pergunta é excelente, cara. Daria uma tese aí. Mas Sim. quando eu comecei a ser convidado para ser delegado técnico, eu sempre gostei mais da área de educação, né, de explicar a regra. Mas eles não tinham categoria um para fazer essa função de delegado e eu fui várias vezes. O último grande foi em Manchester, a que teve esse ano ainda, e foi a minha maior competição como delegado. Nenhum brasileiro lá, nem competindo, nem arbitrando. Então foi um ambiente totalmente não familiar para mim, né? Uhum. Manchester teve e o Parapan, que foi o mais complexo deles também. Nesses dois grandes eventos, que é o Parapan de Lima, que teve em 2019, eu consegui ver isso, cara, porque o árbitro, quando ele não arbitra, ele está na função de delegado, ele tem que ser um gestor de pessoas. Ele tem que entender a habilidade que cada árbitro tem, e é muito heterogêneo o grupo, impressionante, e tentar, falou, cara, esse cara aqui, ele mistura muito a relação dele com o país dele, o que é muito comum até, porque nenhum árbitro nasce árbitro, né? Você vende alguma relação com o seu país na modalidade, seja ex-técnico, ou seja membro do time em alguma função específica. Então, é muito comum ter muito contato com o país nativo. Então, é muito delicado isso aí, porque você não pode confundir isso ao ponto de favorecer, ou parecer que está favorecendo, o seu atleta ou algum atleta que você tem muita amizade de algum outro país. Então, nessa função de colocar árbitros em algumas funções específicas, que é o que o delegado faz, é que eu percebi isso. Falei, cara, isso é muito delicado, é muito importante. São valores que o árbitro tem que ter, de lisura, de saber tratar todos iguais. De eu estou falando com um cara da Colômbia e eu tenho que falar em inglês com o cara, porque ao lado está um chinês. Eu não posso falar com ele em espanhol, porque eu quero que o que eu fale com ele seja compreendido por todos, porque eu não estou querendo favorecer nada, né? Então, pequenos gestos como esse e a proatividade, que é o mais importante para o universo de árbitro, porque todo árbitro começa como TC, que a gente fala, né? Que você fica na área de aquecimento, gerenciando os bastidores da entrada do atleta para o palco, né? Quem fica lá no júri, quem fica julgando, normalmente são os que têm mais experiência. Mas é lá atrás que você vê isso. Você vê o cara que sempre se policia para falar inglês, sempre se policia em ajudar todos gratuitamente, porque você está lá para isso. Então, são valores que o árbitro tem que ter, e a gente tá escrevendo isso agora. A gente tem um manual desde o ano passado, do final, que é um handbook para o árbitro ler, para o árbitro mesmo ler, e Uhum. são mais de 4 páginas falando sobre, cara, como que você tem que se comportar, como você tem que agir, o que é ética, né? E isso é muito legal. Isso aí, por mais que seja linguiça, seja água, isso é muito importante, porque isso coloca o paratrofilismo num outro patamar. Isso traz um nível de profissionalismo muito melhor para a modalidade como um todo. E todo mundo sai ganhando, né? Sim. Isso aí esse é o mais importante. Você falou de comportamento, e aí, ao longo também da minha caminhada aí, eu podendo observar, né, como que treinadores, atletas, árbitros, pessoal envolvido com evento, essas pessoas se comportam, né, em determinadas situações, algumas coisas você vê um determinado tipo de padrão, mas uma coisa que é Uhum. muito característica da relação árbitro e participante do evento, seja ele o treinador ou um atleta, é que é preciso deixar claro que existem barreiras. Aqui nesse momento, Isso. eu sou árbitro, vou desempenhar a minha função da melhor forma possível e você é o atleta e o treinador que você faça o mesmo também. Ok. Isso eu Aham. acho que para quem é do esporte, já convive com isso, cresce no meio e tal, existe algumas convenções
na prática que apontam para isso, né? Mas como o tema da nossa live aqui é arbitragem como educação, a Uhum, minha, eu acho que a gente está chegando agora no ponto auge, né? uhum. Para a gente abordar o seguinte: como é que você vê o posicionamento de um árbitro fora dos eventos, fora da sua atuação? Ou seja, não é porque você é árbitro do Brasil que isso te impede de educar os seus atletas ou os treinadores desse país, ou mesmo dos países vizinhos, e agora você está numa posição de poder acessar todo mundo, de poder educá-los, seja na ética, seja de forma técnica em relação às regras. Falar, olha só, naquele evento lá atrás, vocês têm cometido erros repetitivos e que estão eliminando vocês. Então vocês precisam corrigir isso daqui. Muitas vezes o próprio treinador não está conseguindo enxergar aquela falha. Então como é que você vê essa posição do árbitro? Porque mal ou bem ele está se expondo de alguma forma, né? Porque tem muito árbitro que fica numa defensiva 100% do tempo, né? No seu Uhum. comportamento e no seu tempo. Então, assim, eu não quero me comprometer com ninguém, então eu vou somente cumprir com o meu arroz e feijão aqui e pronto. Mas eu acredito que o árbitro, por ser, em tese, o conhecedor pleno das regras, que ele deva compartilhar esse conhecimento, né? Que não deva ficar somente ali jogando a responsabilidade para os atletas e pros treinadores, mas sim que esse Uhum. conhecimento ele circule, que ele gere diferentes perspectivas e tal, para que todo mundo suba o seu nível de entendimento daquela modalidade, né? E como é que você se vê diante dessas situações, ou seja, fora da cancha, fora dos eventos, desempenhando esse papel de educador? Isso é muito bom, cara. Essa pergunta é muito boa porque o árbitro de futebol, ele vai lá no campo, arbitra e vai embora, né? O árbitro de várias modalidades que eram amadoras e modalidades paralímpicas e especificamente o paratrofismo, ele tem muito isso aí. O árbitro, ele é um educador também. Aqui na América a gente tem os dois que são categoria 1 também, que é o Luiz Gustavo e a Jenny, que é da Colômbia, que são educadores pelo IPC, e vão para os países, normalmente antes de alguma competição, para dar cursos para técnicos, para árbitros, para formar árbitros, e para falar sobre as regras, sobre o esporte, o que tem que ser feito, o que não pode ser feito, com o comitê local. Então, ou seja, o árbitro tem uma função maior do que só levantar a bandeira. Ele está aí para educar, e a Federação Internacional procura fazer isso mais forte agora. Não é só formando árbitros, ela está também colocando esses árbitros que gostam de esclarecer as regras, de explicar sobre a competição, sobre o métier, como que é a melhor estratégia para o técnico fazer. Ele está colocando isso em grandes eventos também, para técnicos, e um seminário, tipo um refresh course, para os árbitros também, que ficam muito tempo sem arbitrar. E então, isso eu acho que é o caminho que a modalidade tem que seguir. Isso pensando do seu ponto de vista internacional, né? Agora, do seu ponto de vista nacional, que a gente fomenta o esporte aqui, eu digo por mim e pelos mais experientes, é muito comum e é muito estimulado, eu acho muito bom que os árbitros mais antigos conversem com mais frequência com técnicos e com alguns atletas que sabem essa separação. Ó, eu sou árbitro, mas aqui a gente pode conversar. Lá eu sou árbitro, aqui eu posso te falar o que eu sei sobre a regra, o que eu sei sobre o esporte em si. E dar esse feedback muito importante para os técnicos também. Porque a competição envolve outras fases que os técnicos atuam muito, que quem está de fora não vê, que é o key check, que é a checagem de material, que é a pesagem, e que é aquela rotina de estratégia de mudança de pedida durante a própria competição. E essa conversa que a gente tem com os árbitros aqui, nível Brasil, ela já foi mais engessada, hoje ela é mais tranquila.
A gente tem Weverton, o Val, o Carlos, para dizer os três principais só, mas tem outros que são muito bons também, Brasil, que tem. Você consegue citar aqui 6, 7 muito bons, que sabem da regra, mas estão sempre conversando. Estão sempre jogando, vem cá. O atleta pode ou não usar protetor de boca, porque se ele firmar o dente, ele fica mais forte. Cara, é um detalhe que ninguém pensou antes. Então, vários feedbacks que você dá, que você recebe, que isso melhora muito a qualidade do próprio treinamento do técnico e do atleta em si. E vários atletas que têm essa liberdade, que já te conhecem antes, também perguntam, também querem saber por que foi assim, por que não foi, por que ele acha por que o árbitro acha que o outro árbitro invalidou o movimento. Então, esse feedback que durante o palco ele não pode ser feito, depois, pós-competição, o cara ele mostra o vídeo dele para você dar alguma opinião de, pô, será que eu não parei a barra? Será que eu não travei o cotovelo igual? Esse tipo de feedback é muito válido, cara, porque a nossa modalidade, o árbitro ele faz muito mais coisa do que só levantar a bandeira. E quanto mais se conversar internamente, e não é só o Brasil que faz isso não, lá fora, então, é muito mais escarado isso. Egito, Nigéria, então, quando eles estão em alguma competição nacional, eles tentam se ajudar ao máximo ali. Né? Isso é muito bom para todo mundo sai ganhando. Né? É um ganhar ou ganhar, no caso. Sim. Não, eu te perguntei isso, abordei esse tema, na verdade, porque sempre me chamou muita atenção a questão do acesso, né? Acesso às regras. Então, hoje você, por exemplo, hoje você é uma ponte, Federação Internacional Brasil. Você tem Uhum. essa condição, assim como outros árbitros de outras nações também têm essa condição. Então, quando você recebe uma atualização, ou você está por dentro, né? Aquela coisa, a informação saiu do forno, seja ela uma regra nova ou um procedimento novo, ou uma orientação nova, né? Porque existem algumas escalas assim, né? Do que é Uhum. decidido nos conselhos principais aí. Que essa informação chegue a quem interessa É. de fato, Uhum. que são os treinadores e os atletas, quem está ali. Porque você citou o caso do futebol e tal, quantas vezes a gente vê jogadores profissionais, assalariados, muito bem remunerados, por sinal, que desconhecem a regra, regras É. básicas. E a gente viu isso não só no halterofilismo, mas em outras modalidades paralímpicas também o quanto que atletas, principalmente, e aí cabe uma responsabilidade importante para esse principal ator, né? Saber das suas regras, e para os treinadores. Quantas vezes a gente viu índices serem perdidos, medalhas sendo perdidas, É. recordes sendo invalidados, pódios, né, sendo desperdiçados por desconhecimento de regra, não por desempenho. Então, essa Verdade. função de propagar o conhecimento sem barreiras, e aí eu volto na questão da cultura, né? Existe essa cultura de, ó, o árbitro ocupa uma posição de destaque, você tem que sempre fazer uma reverência para ele, se colocar numa posição Mas até, por que não dizer, de uma certa submissão para dizer, olha, é bom ficar é, quietinho aqui para não incitar o mau gosto, digamos assim, do árbitro, né? Tanto é que existe uma máxima é, que circula no halterofilismo, que é aquele lema, né? A primeira tentativa é do árbitro, a segunda é do treinador e a terceira é do atleta. Então, para você ver que isso reforça, é, né, essa cultura que eu estou te é, falando. Ou seja, a primeira coisa que o verdade. atleta vai é assim, eu preciso agradar a arbitragem, que é para conquistar os caras. Então, assim, mas beleza, você conhece a regra? E aí o Uhum. atleta fica, né? É, Pé de chão. peraí, né? Então, a segurança vai estar no atleta, independentemente da avaliação do árbitro, se ele tem o conhecimento dela, né? E aí, por isso que eu Uhum. entrei nesse assunto. E aí, falando um pouco também de profissionalismo, a gente sabe que hoje no mundo, no universo paralímpico de forma geral,
não existe uma modalidade ainda, né, como a gente tem no futebol, no vôlei, em outros esportes olímpicos, a questão do profissionalismo. E aí eu me refiro ao profissionalismo, não. é, a gente tem duas formas de conceituar isso daí, na verdade, né? O profissionalismo como posicionamento, como comportamento, ou seja, não importa se eu estou recebendo ou não estou recebendo. Eu tenho minha convicção sobre as regras, sobre os meus valores e sobre minha moral, e assim eu vou agir, né? E tem a Uhum. questão da remuneração mesmo, né? Imagina que você fosse um contratado da Federação Internacional para exercer essa função que você exerce hoje. A coisa ganharia outra dimensão, né? Então, como é que você vê esse duplo conceito de profissionalismo num universo que ainda é muito amador, né? Hoje no Brasil, né? Ao longo desses 10 anos aí de caminhada sua? É. Deixa eu só fazer um rápido parênteses aqui. Você foi o cara que conseguiu implantar uma elevação absurda do profissionalismo do halterofilismo nível Brasil. E eu vi isso. E eu vi a Federação Internacional me falar isso. Quando você teve uma iniciativa de, cara, vamos criar uns cartões para falar qual que é o erro que o atleta fez. Aí a gente faz um teste, coloca algumas cores lá para falar qual cor é cada erro e tal. E, além disso, também, outras pequenas, só que muito importantes mudanças que foram implantadas quando você estava à frente do Halteres há um tempo atrás, que que plantou uma semente que hoje é uma árvore muito forte lá na Federação Internacional, o que dá margem para... Eu sou o cara que mais brigo com isso aí. O Laurito até escreveu aí sobre a subjetividade. A minha meta de vida lá é destruir a subjetividade, deixar o mais fácil pro atleta entender e não precisar ler 58 páginas sobre a regra. Ele tem que saber, são 5 coisas que eu não posso fazer. Eu não posso quicar, eu tenho que parar, o cotovelo tem... É isso. Esse que é o meu mote hoje. E tudo isso começou há muito tempo atrás, quando a regra era muito confusa. E você falou, cara, vamos colocar assim, verde vai ser peito. Não, verde era press sequence, né? Azul, peito e tal. Aí isso foi visto, isso foi registrado pela federação, e a federação usou isso para criar um sistema digital que hoje existe, de luzes, para falar o que é cada erro, né? E são 4 hoje, que é a posição do corpo, a fase de subida, o controle da barra. Então, isso tudo começa pequeno, mas bem intencionado, de maneira inteligente, que é o que você fez, e muda a regra, né? E a gente, o Brasil, eu digo a gente, é visto hoje como a nação de vanguarda no mundo que sempre busca isso aí, busca melhorar o esporte, mudando as regras mesmo. A gente não pode mudar a regra a qualquer momento. Tem um acordo nisso aí, né? Tem um ciclo paralímpico e tal. E a outra coisa que você falou, já respondendo, concordo com você, tem a questão do profissionalismo e do amadorismo, mas a pessoa pode ser profissional e atentando a valores que ela tem que seguir, atentando a como agir, e eu não sou remunerado, não ganho R$1 para ter essa função de membro do Advisory Group, e para arbitrar também é uma ajuda de custo também que não chega a ser nada relevante, é só uma ajuda de custo mesmo, para pagar o expresso de 8,50 nos aeroportos, mas é muito simbólico. Mas, ou seja, a gente está lá porque quer estar lá. Né? Tem muita gente que, se ficar na cidade de Natal trabalhando, vai estar ganhando mais. Mas muita gente, que a maioria dos árbitros brasileiros, estão lá porque gostam muito do esporte. Querem ajudar o esporte, focando no atleta. E a maioria, ainda bem, nossa, tem um nível de profissionalismo acima da média. Isso é muito bom, porque é o que você falou, de se ater a valores e aplicá-los de fato no seu dia a dia de trabalho, né? Não é porque eu não sou pago que eu não estou nem aí. Não, isso internacionalmente é muito comum. Tem árbitro que dá o positivo para alguma competição internacional, fala, eu vou dar positivo para ir para o Japão, porque eu não conheço o Japão, vou viajar, vou conhecer Tóquio. Não pensa sobre
pô, é jogos, cara, é uma competição importante, né? Cazaquistão, então, foi igual Dubai, que são 7, 10 dias de competição, é muito longo. Quase 500 atletas, cara, é de altíssimo nível o negócio lá, né? Todo campeonato mundial tende a ser um nível maior até do que a própria Olimpíada, né? A Olimpíada é mais festa. E quando a gente é convocado para um campeonato mundial, eu, pelo menos, e os brasileiros ficam muito felizes porque a gente vai estar em contato com os melhores árbitros, técnicos e atletas do mundo, né? Os mais fortes e tal, e a troca de conhecimento, isso sempre engrandece, a gente sempre volta muito melhor do que foi, né? A gente ganha muito também, não é só o atleta, não. É Muito isso, bom né? isso. Dizem que a gente tá nessa muito mais pela experiência do que por qualquer tipo de reconhecimento financeiro, né? Cara, Exatamente. nesse momento, vamos começar a responder aqui a turma aí, porque a gente Vamos ainda lá. tem 15 minutos aí de live. Tá. A Cris, que é, digamos, discípula de Valdecir Lopes, que está com a gente aí na live também, inclusive um salve para os dois aí, Bom. perguntou sobre a categoria Master, ou seja, se existe alguma perspectiva lá na Federação Internacional, porque hoje a gente sabe que existe a categoria Júnior, né, muito bem definida e com destaque em campeonatos mundiais e tudo. Categoria Open, né, que é geral, e tem a Master, que ela estava prevista em regra há um tempo atrás, não sei como é que está hoje, né, acabei me descolando um pouco, e se existe essa conversa lá para incluir, assim como é o Júnior. Tem. Tem spoiler aqui, né? Tem sim, agora a gente está brigando nos valores, né? Porque a gente queria mudar um pouco o Júnior e abaixar mais o Master, mas o Júnior, a idade, a tendência não está nada fechado, mas o que eu posso dizer é o seguinte, tem sim a previsão de se criar Master, tinha a preocupação, que foi levantado por alguns países que não vem ao caso, falaram que sim, mas aí o nível, a quantidade de doping pode ficar maior, e a quantidade isso pode ser ruim para o esporte, que por ser esporte de força normalmente tem a presença de um doping maior, né? Mas não, foi feito um estudo e foi constatado que não é certo isso. Eu fui o maior defensor disso. A categoria Master, ela não pode abaixar muito essa idade, né? Tem que ser uma idade realmente Master, senão ela acaba matando muito do sênior, que é o nosso grande carro-chefe, né? E esse foi até o argumento porque não se subiu mais o júnior, né? A idade. Mas o Master é bom porque você dá valor a alguém que viveu o esporte a vida toda Já não tem mais o e mesmo até hoje desempenho. pratica, né? Exatamente, mas a vida é um ciclo, o cara, a força tende a cair, mas ele continua sendo um atleta de altíssimo nível. Eu quero ver o Xerife com 50 anos. Eu queria ver vários atletas, a Márcia ainda, que tem idade, mas é muito boa, a Josi, tô já até arremessando a idade delas aí, até das que eu Saudoso, lembro de cabeça saudoso. aqui, né? E tem do Brasil aí também, tem o Eusébio, tem o Zé Maria que saiu. Então aqui mesmo a gente tem vários caras que são mais de idade que poderiam sim estar numa categoria etária diferenciada. Então existe essa previsão, não é um estudo que estão começando, é algo que já está bem avançado, a gente está só nessa definição de números, né? Qual que é a Legal. idade ideal para não atrapalhar muito essa categoria sênior e júnior. Boa, E a Cris. Eu questão acho que dos. Aí, ó, pronto. tá super Não, e respondido, a hein, outra Cris? questão. Que beleza. E é uma ótima notícia, eu acredito, para ela. É, E a questão de empowerment, de cegos, né? Não foi um voto vencido, não. A gente foi sondado, foi perguntado isso lá no Cazaquistão, mas eu acho que colocar uma outra classe agora, eu acho que não seria legal. E a separação também dos anões não vingou também. É algo que foi levantado. A eliminação de amputação também, que foi trazido também, porque falaram que eles não têm ganho nenhum. Então tem muita coisa que está se discutindo, ou seja, a regra vai mudar bastante
e eu não vi mudança até hoje que seja negativa. As mudanças todas são para melhorar o esporte. O próximo ciclo, para a próxima Olimpíada, sem ser Tóquio, vai ser muito bom, vai ser muito bom. Estou muito otimista. Interessante. Bom, queria aproveitar aqui e registrar mais uma presença importante aí de um patrimônio do movimento paralímpico, Carlos Vieira, Que superintendente isso. e diretor financeiro, já foi aí do CPB. Valeu, Carlos, obrigado pela Laureiro presença também. aí. Cara, a gente tem Bom, aqui uma Terezinha. outra pergunta da atleta de Brasília, Viviane, é, em relação a. Ela pergunta o que precisa mudar na arbitragem brasileira, né? Como Uhum. é que você enxerga aí? O que você acha que tem que mudar na arbitragem brasileira em relação à preparação dos árbitros? Ou do jeito que tá, como é que você enxerga aí? Tá bom, né? Não, eu acho que tem que mudar. A Federação Internacional está caminhando na mesma ideia de não adianta nada a gente sair punindo e sair. A gente chegou a essa conclusão de não adianta, se a gente colocar os melhores ou os mais antigos, ou qualquer número de árbitros aleatório numa sala e colocar eles para ver em movimento, vai ter, vai ter um julgamento muito heterogêneo, muito. Isso é muito ruim, né? Do mesmo ângulo, vendo um vídeo, né? Ou seja, não é culpa dos árbitros brasileiros só, né? É culpa da regra. A regra é subjetiva. Ela dá margem para, falando poucas coisas aqui, que é o que eu mais bato lá, descer a barra de maneira descontrolada. O que é isso? Não faz sentido nenhum, é subjetivo. Subir a barra de maneira descontrolada. A barra deve parar no peito. Parar quanto tempo? Aí eles não querem colocar o comando de sobe, né? Uhum. E aí essa é a briga que a gente está tendo ainda, de ter tempo ou não ter tempo. Eu sou favorável em ter tempo, porque é o único fator que a gente consegue medir, né? Que, ele parou sim e tal. E quanto mais seca, mais enxuta tiver, menos erros tiver para ser observados, melhor. E isso vai favorecer todos os hábitos, e os nossos também. Os nossos também, que eles já estão acostumados até, as últimas versões das regras não foram traduzidas pelo Comitê Brasileiro, então eles estão acostumados já a ler a regra até em inglês, e o grosso em si não mudou, né, nas últimas 3 versões. Então tem muitos critérios. Então, mudando a regra lá em cima, os árbitros nossos que têm sim o cuidado de ler a regra vão se ater só ao que está escrito. Aí não tem como errar mais. Então não vai ter desculpa mais, né? Não Uhum. parei, quiquei a barra e tal. Tem um verbo lá, Felipe, em inglês, chama rived, que não existe tradução em português, que é tipo usar outras partes do corpo para fazer o movimento, que não seja o peito. Mas o deltoide, a parte anterior dele, é usada para fazer o supino. E aí, como é que você explica isso? E Sim. esse aí vai ser eliminado. Já dou spoiler, os outros eu não vou falar, mas esse aí eu falei, não, esse não tem discussão, tem que tirar, né? Muito Porque dá bom. margem para uma pessoa que é leiga, uma dona de casa que é árbitra na Romênia, não vou dizer nomes, mas ela não tem noção sobre a variação do movimento. Para ela, Aham. Rivet era isso. E assim, de maneira inocente, né? Falei, Sim. não é isso. Vamos deixar simples para o árbitro ver e avaliar se ele fez ou não aquilo que tinha que fazer. Acabou. Não precisa de tentar interpretar a palavra, né? Não, mas É. ele não parou o suficiente. Mas o que é suficiente para você, né? Então, eu Uhum. acho que hoje eu ponho a culpa, não ponho em árbitro, não ponho em ninguém, ponho na regra. Ela mudando vai melhorar para todo mundo, principalmente para os atletas. Legal. Eu acho que responde um pouco dessa pergunta da Viviane, né, numa perspectiva geral, né? Eu não sei se a É, intenção da Viviane foi perguntar a preparação dos atletas aqui no Brasil, mas isso aí que você está falando é fundamental. É óbvio que sempre fica um resquício de costumes e de hábitos, né, de regras antigas, e aí até haver a é, mudança da cultura, né? Isso é normal no processo de mudança. E aí o Jefferson também, que é um árbitro de excelente Tafarel. estirpe aqui do Brasil, Bom, pergunta se no geral você acha que os atletas conhecem a regra. no geral, os atletas fazem o que os técnicos mandam. Eles não leem, não. Eu vou dizer 2 aí, não vou nem dizer o nome, mas acho que uns 2 ou 3 leram a regra toda, né? Então, acho que eles são condicionados a seguir o que o técnico
fala para fazer durante o treino. Uhum. Eles não sabem listar dos 26 erros que eu falei, eles não sabem listar 10. Eles sabem falar de cotovelo, parar, quicar e tal. Mas eu não culpo também eles, não. Acho que quem tem que saber muito a regra, discutir com a gente, e que no Brasil está nesse nível, são os técnicos. Eles têm que dominar de maneira categórica a regra, de saber exatamente o que pode ser feito, o que não pode ser feito, a hora que eu posso mudar, a hora que eu não posso mudar. Isso não é atleta que tem que saber, não. Esse jogo aí é para eles. Mas eu concordo com eles, eles podiam saber mais, eles podiam se interessar mais em ler pelo menos aquelas 2 páginas lá do livro de regra que fala sobre os movimentos, os critérios para desqualificação do movimento. Mas eu concordo com o Jefferson aí, a maioria deles, não sei se ele falou isso, né, mas eu já digo que a maioria deles não lê a regra, não, com certeza. E não é só o Brasil, não, é igualzinho lá fora, viu? Igualzinho. Sim. A gente, pô, podia entrar num assunto bem mais polêmico em relação a isso aí, porque isso, eu entendo, né, isso é só uma leitura, de um sintoma, que vem de uma causa muito mais profunda, né, que é a questão do assistencialismo, ou seja, da dependência, não o É, assistencialismo que a gente conhece como política pública ou desse tipo de coisa, não. Na etimologia da palavra mesmo, é ser assistido, ou ser ajudado permanentemente por alguém e não buscar a sua autonomia, né? uhum, E aí nesse universo paralímpico a gente tem isso mais evidenciado ainda, né? E aí isso tem. acaba refletindo em outras áreas. Então, como você falou, a gente está falando de um livro de 58 páginas com termos que são muito abrangentes, subjetivos. O atleta prefere treinar e confiar nas orientações do treinador, né? É, Então, eu acho é que a verdade. mudança da regra, como você falou, torná-la mais simples, mais prática e mais compreensível, certamente vai ajudar Claro, nesse processo aí, né? vai. Enquanto você olha as perguntas, cara, isso aí pra mim, eu não quero, não acho que é diversão demais viajar sexta, sábado, domingo, quinta, sexta, sábado, domingo para Aracaju, no calor, para poder ficar arbitrando lá e não. Ficar longe de família, tem um peso isso aí. Agora, se tudo isso for em prol dessa mudança que está latente, de mudar e melhorar o esporte, aí eu tô dentro, vesti a camisa, quero participar. Tem um call que eu fiz com o pessoal do Advisory Group de 3 horas e meia, e eu sou o cara que mora à esquerda do planeta. Então, eu tive que fazer 7h30 de domingo, porque tem uma mulher lá no Japão lá que não queria dormir tarde. All night, 7h30 de domingo, fiquei quase até meio-dia conversando com ele sobre isso. Mas foi ótimo, mas assim, é pesado, e de graça, tudo 0800, né? Agora, assim, você falou, eu tinha feito uma nota mental. 3 perguntas atrás, você falou, o árbitro está acima e tal, aquela importância, você usou um adjetivo, eu vou até lembrar, mas assim, essa ideia que o árbitro é inatingível, que não é acessível, acabou, cara. A mudança do chairman, a mudança que é o chefe lá da cadeira da Federação Internacional, a nova voga que é hoje, que é mais comunicação, tudo bem que tem alguém mandando, mas eles ouvem mais, ouvem sim. É simbólico demais a gente não usar terno, cara. A gente não usa terno, porque a gente não quer ser diferente, não quer ficar chique. A gente não quer ficar o que vai aparecer na foto. Não, tem que ser roupa esportiva. Aquela feiosa mesmo, camiseta piorada, sobe lá e é para ficar anônimo. É preto, não é para nem aparecer. Aham. A gente não tem que aparecer. Então, Conrado, isso é uma nova desculpa voga só que. te interromper Vamos aqui, falar. falta um minuto Claro, para a gente interrompa. terminar. Então tá. Não, é isso, é só para registrar aqui. O árbitro De tem que estar abaixo repente, do atleta. o Jefferson até perguntou aí de round 2 bora e tal. Jefferson, não vai dar dessa vez, cara, mas assim, a gente pode programar uma próxima, o pessoal até se quiser aí sugerir algum tema, alguma coisa, será muito bem-vindo. E a gente pode Muito abordar bom. outros assuntos aí, continuidade, porque essa live foi muito reveladora, né? Tenho certeza disso. O pessoal tá aí, Foi cara, ótimo. pensando, pô, que novidade, quando é que isso vai Parodinha. acontecer e tudo.
É, E aí, cara, queria te agradecer demais aí pelo teu tempo, tamo reforçar junto. aí a nossa parceria de sempre para todas as atividades no esporte aí. E todo mundo que esteve presente aí na live também. Valeu demais, atletas, treinadores, árbitros. Felipe é o cara que fez o Alteria chegar onde está. E é o cara Abraço!